Alô, já que estamos em famílias. Oi, tudo bem, Beth? Podemos começar? Vamos lá, Gustavo. Vocês têm perguntas? Vocês têm colocações, críticas, manifestações de desaprovação? Ah, é? O pessoal deve estar pensando... Oi, Renata. Se não começou, o pessoal está saindo. Tá? Vamos... Se puder dar um aviso lá, né? Enquanto isso, se vocês pudessem colocar-vos perguntas, dúvidas, né? Do que ficou das nossas incursões até aqui sobre o seminário 21, Le Nom du Perrin, né? Eu acho que está indo, né, gente? É um seminário complicado, mas aos poucos nós estamos domesticando o infeliz, né? E eu estou achando que é um seminário... Eu tinha lido faz anos atrás e tal, estou relendo agora, e parece um seminário bem menos complexo, né, do que usualmente se atribui, né, a esse momento do pensamento lacaniano, né? Bom, vamos ver o que o futuro aqui nos reserva, né? Hoje a gente tem na pauta o estudo desse modelo que o Lacan introduz e testa nessa aula do seminário e mais algumas depois, mas para alguns ele vem assim a abandonar essa lógica de composição dos anéis, que é a trança, né? A trança seria uma maneira de pensar essa relação entre o real, simbólico e o imaginário, ao modo de uma espécie assim de combinatória, né? Isso a gente vai ver hoje na análise da lição número 4, né, de 18 de dezembro de 1973, né, de como no fundo Lacan parece estar retomando um modelo bastante antigo nas suas próprias elucubrações, né? Essa é a minha hipótese que eu vou trazer aqui de leitura, que é um modelo que ele empregou na sua teoria dos grafos, né? O primeiro texto que abre o livro, assim, o único livro, né, propriamente dito, publicado pelo Lacan, que é os Escritos, em 66, ele escolhe um trabalho que seria uma espécie de trabalho síntese para abrir esse livro, que se chama justamente o Seminário sobre a Carta Roubada, né? O seminário aconteceu em 54, 55, né? Ele foi compilado na forma do Seminário 2, né? O Eu na teoria e na técnica da psicanálise, né? Onde o Lacan tem ali um modelo que ele chama de um modelo cibernético, né? Que é uma tentativa de oferecer um modelo científico, né? Um modelo compatível assim com a teoria dos jogos, teoria com uma certa formalização, né, que estava ali sendo testada principalmente na economia, né, a partir do professor de matemática dele, chamado Guilbault, né, que estava tentando usar isso para pensar trocas econômicas. No nosso encontro passado, não retrasado, eu trouxe o modelo do dilema dos prisioneiros, né? Porque, de certa forma, esse também é um caso, né? Um caso que prolonga os modelos dos anos 50, desenvolvidos inicialmente a partir da cibernética, de um cara chamado Wiener, né? Que queria pensar, né, como é que a gente formaliza trocas econômicas em escala assim, global, né, ou internacional. Isso é o começo da discussão sobre o que hoje a gente vê, né, nos algoritmos, né, os algoritmos das redes sociais, etc. Eles descendem de uma teorização que chegou nas ciências humanas aí nos anos 50. O Lacan estava super atento a isso, pegou essa teorização e tentou aplicar isso a partir de uma leitura que ele faz de um conto do Edgar Allan Poe, que é a Carta Roubada,
né? E que na leitura de 1954, 55, ele mostra, vamos dizer assim, como a gente tem ali uma estrutura, né? A gente tem lugares, a gente tem 2 cenas, né? Como o trauma, tem pelo menos 2 cenas, né? Dentro do conto, e como os lugares e as funções se transformam da cena 1 para a cena 2. Né? Eles, olha, então a gente consegue analisar pelo método estrutural também pequenos romances, né? Como esse romance policial, esse conto do Edgar Allan Poe. Mas, em 1966, quando ele publica os escritos, ele acrescenta a esse trabalho um apêndice, né? E nesse apêndice é como se fosse um desdobramento do método estrutural. Ele diz, olha, o que a gente estava lendo com a noção de mitema, né, com a noção dos lugares, né, o que olha mas não vê, o que vê mas não olha, o que olha, que não olha e não vê, e o que vê e que olha, o que eu estava pensando, né, como lugares mais ou menos aparentados, né, os lugares da família, o pai real, o pai simbólico, imaginário. E isso admite um segundo nível de formalização, que é a rede de arado, né, ou o grafo, né, da partilha de possibilidades que a gente tem quando parte de uma, vamos dizer assim, de uma contingência inicial, né? Então, esse modelo, eu vou fazer uma síntese bem simplificada, né? Ele tem 3 ou 4 movimentos, né? O primeiro movimento, ele exige a noção de série, né? Então, você tem uma série, e dentro dessa série você tem, o exemplo dado pelo Lacan é a moeda, né? Você joga a moeda para cima, só pode cair ou cara ou coroa, né? Não pode, em tese, cair assim, em pé. Empiricamente pode, mas estruturalmente não pode, né? Se quiserem começar a discutir assim, os limites do método. Mas essa série, então, positivo, negativo, ela replica aquilo que a gente tem na associação livre, né? E ela replica o que a gente tem na associação livre em termos da presença ou ausência do significante, né? Então, S1, S2, S1, S2. Né? Presença ou ausência. E que intuitivamente é como a gente escuta, né? Quer dizer, quando estamos na escuta equiflutuante, a gente tem um ponto que está lá e que, de repente, ele se liga com outro ponto que aparece aqui, né? Isso vai formando um deslocamento, né, dessas posições dentro da série, né? Então, imagine uma série infinita, positivo, negativo, positivo, 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 negativo, negativo. É uma série aleatória, é uma série contingente, né? E ela é tão mais contingente quanto melhor o paciente conseguir praticar a regra da associação livre, né? Liberdade, contingência, né? Bom, daí, então, Lacan diz assim, partindo disso, imagine que a gente faz, então, num segundo movimento, né, um ciframento simbólico, né? Esse ciframento simbólico vai pegar conjuntos, né, ou sequências dentro de uma determinada série, né, e organizar a sequência. Então, por exemplo, se der mais, ou menos, eu chamo essa sequência dentro da série de simetria. Ok. E grafo e numero essa simetria com o número 1, por exemplo. Tá? Então, toda vez que eu pego a série, né, série infinita, e eu cifro a série, né? Eu cifro. Então, tenho 3 mais, apareceu 1. Tenho agora 3 menos, apareceu outro 1. E assim eu vou, então, fazendo uma notação, né? Vejam só do que a gente está falando, né? A gente está falando de uma série, que já é uma série, tudo bem, simbólica, porque binária e tal, mas uma série definida por uma propriedade, que é uma propriedade imanente ao real. A contingência, né, é um dos nomes do real. Pode cair, é possível que caia, cara ou coroa, é possível, mas quando cai, né, o processo de estabeleceu-se essa ou aquela, é real.
É real no sentido da definição que o Lacan dá para o real no Seminário 2. Ou seja, aquilo que retorna ao mesmo lugar, né? Tendo por referência o movimento dos astros, né? Quer dizer, a Lua vai e ela retorna ao mesmo lugar. Quando ela retorna ao mesmo lugar, eu digo que este retorno, né, é uma expressão, uma forma de legível, né, com o conceito de real. Então, senta aqui, Roberto. Você vai fazer a trança, né? A gente tem o real, né? E em cima desse real vem o que ele chama de ciframento simbólico. O ciframento simbólico é, as sequências, né, são numeradas. Mais, 1. Menos, 1. Se elas forem simétricas, né, por exemplo, mais, menos, menos, mais, menos, a gente vai cifrar isso com 2. E se elas forem assimétricas, menos, mais, menos, a gente vai cifrar isso com o número 3 e chamar isso de assimetria. Tudo bem? Tá? Devia ter desenhado melhor essa parte, mas isso está mais ou menos aqui representado. O que acontece, então? A gente vai imaginar que, se a gente tem a contingência e se a gente tem um ciframento que é baseado, vamos dizer assim, numa arbitrariedade, nós que estamos escolhendo, que chamar isso de 1, aquilo de 2, aquilo de 3, a escolha poderia ter sido outra. A gente infere intuitivamente que nenhuma ordem vai se processar a partir disso. Porque a gente tem o real e a gente tem o simbólico. Então, o imaginário, né, quer dizer, a desordem, ela vai ser o produto dessa combinação. Mas eis que daí aparece, né, essa teoria dos grafos, onde Lacan vai, usando uma teoria matemática, mostrar que não é assim, né? Uma vez que a gente fez esse ciframento... Alô? Formam-se leis de necessidade, né? Para passar do 1 para o 3, a gente tem que necessariamente ter, na posição intermediária, na posição do meio, o 2. E essa é uma lei incorrigível e incoercitível. Naquela série nossa lá, que no começo era totalmente contingente, depois ela virou arbitrária. O contingente e o arbitrário redundam no necessário. Nenhuma vez nessa série eu vou ter um 1 e depois um 3. Eu posso ter 2. 2, 3. Eu posso ter 2, 2, 1 de novo. 2, 1 de novo. Posso ter 2 e um 3 de novo. Ou um 3 pela primeira vez. E daí eu posso variar do 3 para o 2, do 2 para o 3. Mas, em nenhum caso, faça um teste lá em casa, a gente vai passar do 1 para o 3. Esta é uma propriedade, então, estrutural, né, que o Lacan vai chamar de, aqui está, então, a determinação simbólica. O inconsciente, ele é uma hipótese para a gente explicar a sobredeterminação, a Überdeterminierung. Por quê? Exatamente por isso, né? Ele contém leis que vão surgindo da contingência. Você podia ter sonhado com qualquer coisa, com qualquer número, mas depois que você sonhou com aquele, ele adquire, né, um certo sentido simbólico. E que, portanto, pode ser decifrado, né? Mas, além disso, porque até aqui eu só coloquei uma interdição, né? A gente não passa do 1 para o 3 sem ter um 2. Né? Mas há uma segunda lei muito interessante. A gente passa do 1 para o 2, e o 2 parece ser a chave de permutação da coisa. Porque se eu tiver um número ímpar de 2, repetições do 2, eu necessariamente volto para o 1. E se eu tiver um número par de 2, eu necessariamente vou para o 3.
Opa, agora a minha lei não é mais restritiva, ela é impositiva, né? Ela me permite, assim, prever coisas, né? Se eu tive uma repetição par, eu posso ir para o 3. Ou posso fazer mais uma repetição. E daí vira uma repetição ímpar, uma repetição do 2. Daí eu volto para o ímpar. Daí eu posso ir para o 1. Tudo bem, eu posso ir para o 1 ou eu posso fazer um outro 2. Se eu fizer um outro 2, eu volto à condição em que eu posso ir para o 3 ou fazer um outro 2. Entenderam o funcionamento da coisa? Né? Quer dizer, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, ímpar. Né? Par, tem por 2. 2, 2, volta 1. 2, 2, 2, vai para 3. Você está dizendo... Entre 1 e 3. Par, entre 1 e 1, ou entre 3 e 3. Seguindo ali, estou no 1. 1, 2, 2, 1. Foi um número par de 2. Voltou no 1. Para ir para o 3 tem que ser ímpar. Ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 2, 2, 3. Isso, o contrário. Tudo bem. Em cima disso, né, em cima desse primeiro grafo, né, o Lacan aplica um segundo ciframento, né, que é o alfa, beta, gama, né, que é esse aqui. E daí você vai ter dois grafos, dois sistemas de circulação funcionando de forma integrada. Tá? Então, as propriedades que a gente tinha aqui, elas se multiplicam para cá. Tá? Isso aqui vai ser muito interessante, porque esse é o ciframento do alfa, beta, gama e alfa, beta, gama. Bom, isso vai ser muito interessante, porque isso vai, por exemplo, ser a estrutura, no sentido mais forte de estrutura, do esquema L. Sabe o esquema L? O sujeito recebe a sua própria mensagem de forma invertida desde o outro. Né? A gente costuma ler esse modelo que aparece no Seminário 2 de forma intuitiva. Né? Quer dizer, eu falo, né? Tem um lapso na minha fala, esse lapso me retorna de maneira invertida, sinalizando em mim um lugar ali onde eu não me reconheço inicialmente, mas onde eu falo, né? E de onde vem, então, a mensagem inconsciente, onde eu posso escutar o inconsciente. Isso, então, é um diagrama, é uma maneira de eu descrever como acontece uma determinada troca. Né? Só que esta descrição, ela tem uma superdescrição, ela tem uma formalização atrás de si. O esquema L é um grafo. Né? Por isso ele é desenhado como um L, porque ele é um percurso de condicionalidades, né? Do tipo entre A e A', né? Que é o eixo diagonal, né? E entre o grande outro e o sujeito, que é a diagonal oposta, você tem essa mesma propriedade de número par de vezes, número ímpar. Né? Passa, não passa. Né? Bom, isso lá em 54, depois revisto e aprofundado em 66. Né? A teoria dos grafos ela só aparece nesse segundo momento. Minha hipótese é que a trança ela é uma reaplicação dessa maneira de pensar ao real simbólico imaginário. Né? Será que nas relações entre o real simbólico e imaginário a gente tem propriedades semelhantes? Né? Ou qual é a combinatória que eu posso ter entre esses três circuitos, né? Ou esses três registros, né? Para que eu extraia outras propriedades. Porque eu já extraí uma, que é uma propriedade definicional. Se eles estão ligados, e se eu separo um, todos eles se desligam. Tá, mas é pouco. O Lacan quer ver se tem outras. Tá? E ele vai fazer esse estudo partindo de um elemento que, isso é muito importante, me parece, do ponto de vista metodológico, partindo de um elemento que não é nem o real, né, nem o simbólico, nem o imaginário, ou seja, não é nem um metaconceito, né, e também não é um conceito, vamos dizer assim, imediatamente articulável em termos de linguagem.
né? Não é o significante, não é a letra, não é o discurso, né? Ele vai partir de uma noção mais próxima, vamos chamar, da empiria, né? Da experiência, que é o amor. Quer dizer, vamos pensar, antes de tudo, o que é o amor. Será que eu posso usar essa abordagem para enriquecer, para pensar melhor o que é o amor? Você vai dizer, mas caramba, um negócio super matemático de um lado, do outro ele vem com um conceito que é um conceito assim, chão de fábrica, né? Todo mundo acha que é bom. Falou em amor, sou eu. Eu já sei como é que é, me arrebentei, não me arrebentei, estou sonhando com ele, quero comprar um, quero vender o outro. Todo mundo já tem imediatamente uma ideia do que estamos falando, né? E ele começa, então, veja só, né, tentando articular esse conceito experiencial, esse conceito prático, com a linguagem, né? O primeiro movimento dessa aula é dizer que o nó ele não é tão importante assim. O que é importante é o seu dizer, né? O nó é um dizer. Nem toda palavra é um dizer, nem toda palavra faz um dizer, né? O dizer ele envolve um acontecimento, um evenement, né? Ele não é como o discurso. O discurso ele monta relações que são permanentes, né? O laço histérico, o laço mestre, o laço universitário, elas são como uma estrutura, elas definem um certo registro de necessidade. Se você está nesse laço, pode cair mais ou menos. Você pode ir do 1 para o 3. Não tem que passar pelo 2. Né? Essas são propriedades do discurso, da estrutura. Ele está dizendo, além disso, existe na linguagem uma outra dimensão, que é o acontecimento. Vejam como isso retoma o quê? A ideia da moeda. Né? Você tem um mundo de possíveis, cara ou coroa, mas caiu a moeda. E essa moeda ela fez um certo tipo de descontinuidade, né, associável com o real. Por isso, acontecimento de corpo, né, como ele vai redefinir o sintoma nessa fase da sua obra. Um sintoma não é mais só uma metáfora, né, não é só uma palavra amordaçada, mas um sintoma é um acontecimento de corpo. Né? Então, tem que passar pelo corpo. Tem que ter algo que faz dizer no corpo. Né? O corpo diz. Né? O corpo não só produz ditos, né? Mas ela faz um dizer. Né? Essa é muito uma parte interessante da ideia de acontecimento, porque ela convoca a dimensão corporal. Né? Não é só que o sintoma é um acontecimento de corpo, mas o acontecimento é ele mesmo corporal. Ela tem uma dimensão que é nova nas conversas lacanianas. Né? E, bom, daí, o segundo movimento que desdobra esse é dizer que, então, o nó não é tão importante, e que o nó ele é individual. Né? Cada um tece o seu nó. Né? O nó é algo que está definido, né, essa propriedade borromiana. Quando eu solto, se desliga. Né? Ele está definido por um vértice específico, que não é o da identidade, mas é o da unidade. Quando a gente diz essa propriedade, como chama? Não é browniana, é browniana. Essa propriedade browniana é uma propriedade que versa sobre a unidade da coisa. Né? Quantas deformações eu posso ter e ainda assim manter aquele Né? Quer dizer, bom, esse tem que ver com a propriedade do nó e tem que ver com a propriedade de quem tece o nó. Né? Na tese do Roberto, ele enfatizou muito isso, né? De que o nó ele é assim, o produto de um tecelão. Cada um de nós, e de forma assim, individual, não vou dizer singular, está se mantendo como fazendo corpo. Corpo, uma das definições do corpo é isso, é o que faz Né? Não sei, Pedro, se o corpo sem órgãos faz É uma pergunta deleuziana. Talvez faz um múltiplo, exatamente. É uma resposta a uma outra concepção de corpo. Né? O organismo é indivíduo do corpo. Uhum.
Um corpo múltiplo, né? Talvez o Lacan também poderia ler o Arthur dessa medida, dizendo, olha o que acontece quando a gente perde um, vira múltiplo, né? Mas isso seria uma concepção assim um pouco subordinativa do múltiplo, né? O múltiplo é um problema que dá no um. Quando tem um problema no um, aparece o múltiplo, porque eles se soltam, né? Bom, daí vem uma digressão, né, no texto, que no fundo é a forma como a gente constrói cotidianamente a unidade, né? A unidade que ela vai brincar é, no fundo, a unidade do ser, o que a gente chama do ser, né? A nossa crença, né, nas perfeições imaginárias, no amor como metáfora do conhecimento. Então, o conhecimento tem que ser o quê? Harmonioso. O que ele chama de o sonho acordado, que é a vida, né? De que há um saber no sonho, né? E esse saber no sonho, o que ele faz? Ele retorna, ele é o caminho pelo qual a gente religa isso que faz da vida multiplicidade, dualidade, né? Que a gente estava estudando, né, na Verhaltens e da Beziehung, 2 modos de relação, né? Dois modos de estar na vida. Tem a vida acordado e a vida dormindo, né? Que é o ser como um ponto que dá unidade para as duas coisas. Então, interpretar o sonho, como lembrou lá o Politzer, já na década de 30, é devolver isso que aparece como descontínuo para a unidade, né? Da importância de interpretar esse sonho do ser, né? Esse tempo da assinatura Heron, né? Assinatura das coisas, esse tempo da legibilidade do mundo, né? Esse tempo em que a gente se pergunta se o amor divino, e por que a gente precisa do amor divino? Porque o amor divino faz um, né? E é uma crítica, né, da metafísica, né, desde o Platão, desde o Aristóteles, né, desde o Parmênides, a ideia assim de que a unidade é dada, né? O que ele está dizendo é, não, a unidade não é dada, a unidade não é o ser, né? A gente sonha com isso, a gente queria que fosse assim. O nosso nó borromiano é um jeito de produzir um ser, né? Um ser, uma unidade onde, de saída, né, na coisa mesma, não necessariamente ela está dada, né? Então aí a gente vai discutir num outro nível. Não é que ele está dizendo o ser é uno. Ele está dizendo o borromiano é uno. O borromiano é uma construção, é uma produção, né? Há um, mas ele não é dado. Há um, mas ele não está no início, ele não está na origem. Ele está no fim. Ele está como, vamos dizer assim, uma perspectiva, um sonho, né? Bom, daí ela vai, então, depois de pegar um conceito trivial, em certo sentido, amor, né, ligar ele com assim, a mais alta dignidade, né, metafísico-filosófica, ela vai redescrever isso como uma experiência, de novo, assim, acessível a todos, né? Ele vai dizer, quando eu estou falando do amor, eu estou falando do caminho que 2 pessoas fazem juntos, né? O viator, né? Nós temos uma relação, no sentido da Beziehung, né? Outro dia me fizeram essa pergunta lá, falando nisso, né? Quando o sujeito vai para a análise, ele interrompe o seu relacionamento, né? Putz, eu vou fazer um comentário sobre o que é um relacionamento, que melhor não, né? Porque a gente entende o que significa um relacionamento. Mesmo com essa confusão toda de é aberto, fechado, múltiplo, uno, poliflor, poliamor, enfim, é uma bagunça, mas a gente, de alguma forma, entende o que é estar junto. O que é estar junto, diz o Lacan, é errar junto, é caminhar junto, é dividir, é partilhar um mesmo caminho, né? Ser assim, companheiros, né? Aqueles que dividem o pão, né? Ajudar-se um ao outro. E é nessa errância,
né, que você ama uma mulher. Né? Será? Né? Por acaso, por chance, ele vai brigar até com Castoriadis, né? Imaginação no poder, esses esquerdistas, né? Mas contra isso, não, eu me prefiro dizer que o amor é um dizer que faz acontecimento, e o amor é também um viator, o amor é um caminho. Né? E aqui ele está resumindo uma coisa super interessante da teoria freudiana do amor. Né? Você vai dizer, puxa, há tanto para dizer sobre amor, vai ler a Psicologia do Amor, né, do Freud, 1910, a gente estava até falando aí do Maíla, né, do texto Tabu da Virgindade, que é um texto horrível, né, um texto que as feministas estão queimando em praça pública, com toda razão, né? E o outro, que é menos mal, mas sobre a mais geral degradação do objeto na vida amorosa, que é sobre o casamento, e tem um tipo especial de escolha do objeto. Gays. Ou seja, ela só se meteu em confusão. Né? Quando eu vou falar de amor, ela fala dessas situações assim... meio compósitas, né? Mas, olhando do ponto de vista metodológico esses textos, e os outros textos do Freud sobre o amor, é sempre a mesma coisa. A pergunta é, como começa? Né? Como começa o amor? Então, é o que o Lacan está recuperando aqui com o acontecimento de dizer, né? Um dizer que muda, que cria uma nova realidade. Né? Que é, bom, tem que dizer, te amo. Né? E a segunda pergunta freudiana é por que ele acaba. É um pouco, vamos dizer assim, é pouco. Né? Mas é assim, por que ele acaba? E a tese do Freud é que a gente não consegue andar muito. Né? A gente, quer dizer, tende a, depois que decide que eu te amo, você me ama, vem aquela pergunta que é... que vamos fazer com isso? Para onde vamos? Né? É uma pergunta meio chata, porque as respostas são, vamos comprar um carro, que está um apartamento, vem um filho, e daí? A Europa, volta, e a família, o que vamos fazer com a sua família, e a minha família? São horrivelmente repetitivas as respostas que a gente consegue inventar para o que fazemos com o amor. Né? Então, em geral, a gente tende assim, a substituir a miséria do que vamos fazer com o amor, né? Que é essa segunda imagem, né, do caminho, né, dos dois caminhando juntos, se ajudando. A gente tende a substituir essa resposta por: mas será que você me ama mesmo? E quanto? E quanto? Vamos encenar de novo aquela eu me amo, você se ama, eu te amo porque você me ama. Aquilo foi tão mais emocionante que... Marcha! 1, 2, 3, 4. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, menos. Enfim, é muito clínico, assim, me parece, essa observação, né, tanto do Freud quanto do Lacan, de que muitos casais precisam bagunçar o barco porque é difícil caminhar juntos. E outros estão condenados a uma espécie de reinício, porque justamente não conseguem caminhar juntos, né? Não conseguem partilha, não conseguem intimidade, não conseguem compartilhamento, não conseguem companheirismo, não conseguem produzir desafios para si. Né? Mas tem o outro lado, mais raro, aqueles que não conseguem produzir acontecimento de dizer. Né? Aqueles que não conseguem amar. Né? Não conseguem amar porque... déficit ou problema na saída, o motor de arranque está com problema. Né? Então, a gente não vai para viagem nenhuma porque o amor ele não funciona para mim. Né? Isso acontece também, é uma outra vicissitude. Né? Bom, dito isso, quer dizer, nós estamos analisando o amor. Ele diz, então, para começar a colocar isso no RSI, a gente diz, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o amor ele é imaginável. Né? Por isso que eu fiz do nó borromiano uma coisa que é uma imagem que eu mostro. Em segundo lugar,
eu tenho que imaginar, eu tenho que supor que o amor ele é definível, né, que é o simbólico. Em terceiro lugar, eu tenho que imaginar que o amor é um acontecimento de dizer, portanto, ele é real, né? Uma novidade absoluta, né? Quantas e quantas vezes o Lacan tentou resolver esse negócio, dizendo, a gente tem o amor no imaginário, né, a narcisismo, todo amor ele é narcísico em alguma medida, e a gente tem um amor que tem uma certa relação de engendramento ou de obturação do desejo, né? Tem um amor simbólico, né, um amor simbolizante, um amor necessário e condicional para o desejo, né? Aqui, e toda vez que ele diz assim, não, e será que tem um amor no real? Resposta negativa. Vamos tentar de novo? Resposta negativa. E mais uma vez, resposta negativa. Peguem o seminário da transferência, peguem o seminário 14, peguem, eu acho que está no 16 também. Ela tem uma mania com essa pergunta, né? Mas aqui ele inventou um jeito de dizer que tem um amor que está no real, né? Tem um amor que faz acontecimento. Quer dizer, é um amor meio assim, preso à efemeridade do seu próprio dizer, mas real, né? Bom, posto isso, ele vai então tentar aplicar isso ao que ele chama de o princípio dos dois extremos, né? Como é que nós vamos pensar real, simbólico e imaginário? Ele vai dizer, vamos pensar pela combinatória entre posição 1 e posição 3. Né? Como elas se juntam, como elas se intercambiam, qual é a combinatória delas, considerando, então, como ponto de partida, né? Ou o ponto crucial, o meio. Isso a gente viu no nosso encontro passado. Como o Lacan vai insistir nesse 2, problema do 2. O 2, a mediação, o meio, né? Olha aqui o 2. Estão vendo? Como o 2 é a chave da coisa, porque ele está no meio. É ele que decide se é par, ímpar, se vai para o 1 ou para o 3. Ele está pensando desse jeito, né? E aí ela vai distinguir, então, 3 coisas. A cadeia simples, o nó olímpico, né, que é onde você tem os 3 ligados, mas que você pode tirar um e os outros 2 ficam juntos, né? E que mais adiante ele vai associar com a psicose. A psicose, ela responde ao amor, ela faz mas de forma olímpica, né? Ela permite que um se separe e os outros 2 fiquem juntos. E o nó borromiano vai estar reservado, então, ou para a neurose ou para o que ele chama de personalidade, né? Que é o nó A3. Né? Personalidade definida, então, como paranoia. Né? Bom, para introduzir vocês a ideia de como funciona essa trans, né? que eu posso aqui, ó. Dá para ver? Boa, boa. Não, fica aí, Roberto. Ó, dá para ver? A gente fez a anotação, né? 1, 2, 3, chamando o 1 de real, o 2 de simbólico, o 3 de imaginário. Tá? Daí o que acontece? Eu troco o 1 com o 2. Estão percebendo? Peguei aqui 1 e 2 e troquei. E deixei o 3 do outro lado. Tá? Então, eu passo do real simbólico imaginário para o simbólico real imaginário. Daí, o que eu faço? O mesmo movimento, só que do outro lado. Né? Então, eu troco o... Não, está mal representado. Tinha que ter trocado... viria para o meio. A troca certa seria passar esse 3 para cá e o 1 para lá. Daria isso aqui, imaginário, simbólico e real. E assim eu vou repetindo essa operação sempre do mesmo jeito, sempre segundo essa regra. Troco de um lado, troco do outro. Troco de um lado, troco do outro. Troco de um lado, troco do outro. De tal maneira que eu tenho, então, um percurso com 6 movimentos possíveis. 6 e não 7, e não 4, e não 3, e não 2. São 6 movimentos, necessariamente, para eu, vamos dizer assim, partir de uma posição e voltar a essa posição.
Essa, então, combinatória, ela tem um ordenamento que a gente chama de atrança. E agora eu vou pedir para o Roberto fazer uma demonstração visual, né? Mostração, exatamente, mostração de como que funcionaria essa trança com nós reais, né? Assim, com eletricista, tá? Isso aqui são fios, é uma cadeia, né? Vocês estão vendo os significantes aqui, tá? Dá para ver, né? O sujeito aparecendo no intervalo, né? É um sujeito azul, para a gente não falar, bom, a questão do racismo, etc. Estamos no azul esses sujeitos, né? E ele tem um ponto de fechamento, né? Cada um tem um fechamento sobre si. Quer que eu segure e você fala? Preciso segurar aqui, ó. Aí fica mais fácil. Alguém segura a cordinha? Alguém segura a cordinha. Vem, Júlia. Nossa vela assistente. Nossa vela assistente. Tem que ter sempre, né? Pra gente fazer o passo de marcha. Eu vou derrubar a garrafa. Vamos desligar. Você, tá bom. Melhor, não é? Vai lá pra frente, então. Compartilho 1 lá. Imaginando, partido 1. Imaginando o azul como R. O simbólico como vermelho aqui. Ó, o azul como R, né? Real azul, simbólico vermelho, imaginário verde. E imaginário é verde? O verde tem que ser o real, mas o verde não pode ser o imaginário. Eu sou completamente contra essa arbitrariedade imposta aqui no meu seminário. Você vem dizer que o verde é imaginário, mas tudo bem. Verde é esperança é imaginária. O bacana é que o preto é o Santoma, que amarra todo, preto e branco, saca? Tá. Então, vou ficar de lado assim para vocês verem aqui. Então, ó, primeiro real, no meio simbólico e no cantinho de cá imaginário. Você vai ter que segurar 2 em uma mão. Tanto faz. Isso. Vamos fazer nos movimentos lá. Não é assim, ó, é a trança normal como as mulheres fazem no cabelo. Não é isso? Exatamente a mesma trança, ó. Vamos passar o da esquerda para o centro, por cima do centro, e o da direita vai ficar solto, né? Então, ó, era RSI, passou a ser SRI, não é isso? Próximo movimento, o da direita, por cima do que está no centro, passou a ser SIR. Terceiro movimento, o da esquerda por cima do centro, ISR. Quarto movimento, IRS. Quinto movimento, RIS. Tá dando para ver como ele vai mais um, cada hora de um lado. Depois, RSI, retornamos de novo. Aí o bacana, fechamos o R. Tá ligando azul com azul, vermelho com vermelho com vermelho, verde com verde, e temos o Novo Romeano. Quero palmas, senhores. Vamos para a nossa bela assistente. Não requer prática, nem tão pouca habilidade. E aí qualquer um dos três, escolha uma cor, qualquer que seja. Vermelho. Tá, não vamos soltar o verde, não, né? Vou deixar o verde. Vou soltar o vermelho. O que vai acontecer com os outros dois? Ficar soltos também. Aí o lapso, né, ou a errância do nó, em vez de eu passar por cima, naquele determinado cruzamento eu passo por baixo. Quer fazer? Vamos tentar um? Vamos lá de novo. Entendeu? Vai para um lado, vai para o outro. Por cima e por baixo. Então, vamos imaginar que a gente não cumpra essa regra. Vamos fazer em um só. Você já está aí especulando. Um deles vai ficar solto. Né? Vamos lá, RSI. Eu vou fazer só um lapso apenas, tá? Que vai ser a ideia de fazer com que um se solte e 2 fiquem interpenetrados. Vou fazer como se fosse o do Joyce. Beleza? Que o R e o S vão ficar interpenetrados e o I se solta. Beleza? Você está entendendo? Que você pode ter uma multiplicação de erros. Você pode passar por um errado, depois outro errado, né? Pelo menos 2, né? Sim, depende de onde erra. Para que o I, né, que o verde se solte, o lapso tem que ser feito entre os outros 2. Né? Vocês lembram que no caso do Joyce, o lapso está no centro entre o R e o S, não é isso?
Vamos lá, vou fazer da segunda vez que passar o R pelo S, tá? Então, a primeira normal. Passou por cima. Segunda normal por cima. Terceira normal por cima. Aqui, em vez de passar por cima, passo por baixo. Quarta por cima. Sexta por cima. Sim. Tá. Fechei aí azul com azul. Só apertar. Aperta aqui e cola. Isso. Vermelho com vermelho. Aperta. O verde não se uniu a nada, ficou solto, igual o Joyce, e os outros ficaram interpenetrados. Esse é o lapso do nó do Joyce, ou a errância do Joyce. Se a gente faz entre os dois azuis, entre os dois pontos que o azul cruza com o vermelho, não vai trançar nada, os 3 elos vão ficar soltos, e aí me permite passar o 4 elo borromeanamente. Aí eu consigo fazer aquele trânsito por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, e amarrar borromeanamente depois. Peraí. Primeiro vamos falar... Fizemos só um lapso. Tá vendo que tem um separado. Imagina que você não tem o preto aí. Tem também. Mas aqui fizemos só um lapso, certo? Como é que o Lacan corrige esse? Ele volta ele aqui ao centro, aqui, certo? E corrige onde foi o lapso. O lapso foi entre o vermelho e o azul. Vou ver se segura o verde aqui um minutinho. Ops. Isso. Tá solto. Ainda está solto. Você pode colocá-lo. Vamos fazer a correção do Joyce, o ego de Joyce. Que chama grampo, né? Sim, ele tem que estar... Opa, aqui não pegou. Vou prender agora. O I que está solto tem que entrar no meio, que ele não é o do meio que faz a relação. Dá para ver aí? Dizer, vou subir, eu vou colocar no meio, entre o real e o simbólico, o verde. O lapso foi nesse ponto, não é isso? Então, se o lapso foi nesse ponto, é aqui que eu preciso corrigir. Ok? Então, por baixo, por cima... Perdão. Cima, por baixo, por cima, por baixo. Corrigir, famoso ego de Joyce. E agora o imaginário está preso. Ok? Entenderam a ideia? Aqui, com o preto, você fez uma dupla operação. Eu corrigi esse ponto, que é o que o Lacan vai dizer que é o ego, a obra do Joyce e tal. Eu corrigi esse ponto, que foi o ponto onde eu fiz o lapso lá atrás, na hora da trança. Então, mas você fez um lapso. Em vez de passar por baixo, você passou por cima. Isso. Aí eu corrigi só aquele lapso, só aqui. Então, mas para o outro eu tava normal. lapso, você teve que fazer 2 operações. Por baixo e por cima. Sim, por baixo e por cima sempre. Para trançar sempre por baixo, por cima, por baixo, por cima. O verde ficou preso de novo. Hã? Eu gosto de pensar que a loucura é quando qualquer elo está solto. Não está preso de alguma forma. Aí pode ser, inclusive, a neurose. A neurose pode ser uma loucura também. Se os 3 estão soltos, é loucura também. Mesmo que seja neurose. Mas aí não seria melhor pensar a loucura como o borromiano de 3? O borromiano simples? Mas aí num outro momento. Né? Aqui o Lacan está trabalhando só com 3 registros. Né? O interessante é, quando a gente faz o nó borromiano de 3 elos, o borromiano, quando a gente fez a trança da primeira vez, se a gente tenta passar o 4º elo, que é a maneira como ele passa, por baixo, por cima, sempre fazendo aquela orelhinha ao redor de um, não é assim? Então, ele não prende nada. O 4º elo fica solto. Porque a função de amarração já está dada nos 3. Precisa que eles estejam soltos para que o 4º venha amarrar. Senão a suplência ela não se integra ao RSI. Ela está presente, mas não está articulada. Não vou suprir algo que não falta. Tá, tudo bem. Tá, mas acho que isso mantém, não sei qual que é a tua resposta, né? Mas mantém enigmático por que eles se soltam. Por que tem um erro sempre. Porque se o cara fosse um bom tecelão ou um bom faz tranças, vamos imaginar que é possível, né? Ela sai com um saber assim que ele não erra, né? Não haveria necessidade de nenhuma suplência, de um 4º nó. Né? E o que a gente teria aí? É o louco ou é o normal? A minha leitura durante a minha tese, né? O Lacan vai chegar num ponto que ele vai dizer que os nós não se atam por si só, que é sempre necessário algo que faça a amarração. Né? Um erro na proposição da trança. Sim.
ele é como se ele não surgisse borromeano. Ele sempre surge empilhado, eu preciso fazer alguma coisa para amarrar, né? Eu gosto de pensar, o Lacan não gosta de simetria de jeito nenhum, né? Os 3 amarradinhos, sem cor, a gente até falou semana passada, né? Sem nenhuma cor, sem dar nome, sem nada, são totalmente simétricos, né? Aí seria quase falar, tem a relação sexual. Não dá para ter. Tá. Obrigado, Roberto. Vamos voltar então lá para o texto. Então, aí vocês têm o princípio geral da trans, né? Mas até aqui a gente não falou no amor, né? Como é que isso se junta com a discussão que a gente está tendo sobre o amor. E ele vai, então, propor uma tripartição, né? Na verdade, são 3 que sugerem a existência de um quarto, mas esse quarto não é integrado aqui no desenvolvimento desse capítulo, né? E ele começa... assim, volta. É o capítulo 4, de 18 de dezembro de 1973. Aqui. Tá? Então, a primeira das combinatórias que ele explora é dizer assim, vamos considerar, para o caso do amor, né, que o simbólico está no meio. Tá? Se eu considerar isso, eu vou ter, de um lado, o imaginário como corpo, e do outro lado, o real como morte. Tudo bem? O problema todo é que esta junção... Por que o real é a morte? Porque você está colocando o simbólico no meio. Se você não colocasse o simbólico no meio, o real não é a morte. Em outro nó, ele vai dizer, a morte é o simbólico, a morte é o túmulo, a morte é como a gente, enfim, inscreve alguém no sistema simbólico que o antecedeu e que permanecerá depois que esse morre. Né? Então, a forma tumular do funcionamento simbólico ele tira do Hegel. Tudo bem. Vejam a complicação. Eu não consigo mais lidar geograficamente com os conceitos. Eu não consigo mais dizer assim, a morte simbólica, ela é real ou ela é imaginária? Não sei, depende do que vai estar no meio, depende de como eu vou fazer a contagem, ou de como eu vou fazer assim, a construção, a tecelagem, né, a partir de qual conceito que eu estou querendo pôr no meio. Se eu coloco no meio o amor, é uma coisa, mas a gente poderia imaginar. Se você coloca o desejo no meio, é outra. Se você coloca o gozo no meio, é outra. Se você coloca a transferência no meio, bom, quais são os conceitos que podem, então, operar essa relação que é, ao mesmo tempo, disjuntiva, né, e conjuntiva? É, ao mesmo tempo, de mediação, né, de produção de um particular a partir de um universal e de separação. Né? O simbólico aqui está separando o corpo e a morte. Né? De fato, esse é o lugar do amor. Né? É algo que está entre, né, o nascimento, a vida, o corpo, ser dotado de um corpo, e a extinção desse corpo, a sua negação, a morte. O que tem no meio é a própria imagem do caminho, da errância, da experiência. Né? O que tem no meio do caminho é o amor. Né? É o caso do amor, é o caso do ser do amor, mas aí o que a gente ganha? Né? De novo, contra a leitura geográfica dos nós. Quer dizer, eu vou precisar qualificar esse amor. Eu não vou poder mais dizer que ele é um amor imaginário e o outro é um amor simbólico. Percebem que tem uma alteração na lógica. Antes eu dizia um amor e tripartia, né? Simbólico, imaginário, real. O pai, simbólico, imaginário, real. Agora eu falo no amor, eu coloco ele no nó e ele se divide, ele se multiplica. Então aqui, quando o amor está no meio, né, ele faz essa função do 2, estamos diante do amor divino. Né? Amor de Deus. Amor que os gregos chamavam de ágape, né? Que é justamente um dos contrários, né, da filia, o amor que faz na comunidade, que faz irmandade, que faz colaboração, o amor de eros,
né, que faz mas ela faz a partir da sexualidade, né, do desejo, e o amor de caritas, né, que é o amor que a gente tem pelos mais pobres, pelos mais fracos, por aqueles com quem a gente divide, tenta equalizar uma diferença. Quer dizer, olha, o amor divino não é nenhum desses três, né? Ela é um amor que é, no fundo, impenetrável, insondável e não simétrico. Não simétrico. O Roberto estava falando do horror à simetria, né? Um amor que você pode ler, tá bom, então esse tipo de divindade ela está sendo feita, está sendo montada a partir de experiências humanas, né? Quando a gente nasce, estamos no desamparo, a Hilflosigkeit, onde não tem simetria, né? Os pais, a cultura amam aquela criança, mas aquela criança não ama seus pais, ela não ama, ela tá, vamos dizer assim, ela nem sabe o que está ali acontecendo. A gente acha, a gente, de certa forma, ensina o amar ao projetar, né, ao supor, ao engendrar nessa criança saberes que ela não possui, né? Então, vejam que aí a gente tem assim uma tradução mais empírica do que seria esse conceito do amor divino, né? Ele menciona as duas primeiras heresias, né? Conceito de Nicéia e Latrão, se não me engano, que é a heresia de Márcion e de Ários, né? Que vão justamente argumentar, que vão ser expulsos, né, vão começar a cisma, né, com Bizâncio, com a Igreja Católica do Oriente, etc., porque eles vão dizer, né, que o amor de Deus é inacessível, de que Deus, vamos dizer assim, ele criou o mundo e ele se retirou, e que ninguém vai nunca saber o que ele queria com isso. Opa! Essa teologia negativa, essa tradição apofática, também assim chamada, né, de uma espécie de divindade que se retirou do mundo, ela vai ter uma ligação muito forte com a tradição trágica, né? Os trágicos vão vamos dizer assim, de certa forma, reincorporar a hipótese desses primeiros hereges, né? E que, ao mesmo tempo, vai nos colocar diante de um amor que nega, né, toda forma de erotismo, e um amor que nega, e aí ele volta no Freud de mal-estar na civilização, que nega a ideia de que tu amarás ao próximo como a ti mesmo. Tá? O Lacan está entrando dentro da teologia e está dizendo, olha, tem uma contradição, né? Se a gente pensa o amor divino desse jeito, não vale a regra de ame ao outro como você ama a si mesmo. Essa regra ela implica no amor como simetria e reciprocidade, né? Isso não é obrigatório. É toda vez que a gente consegue amar sem isso, sem essa, vamos dizer assim, expectativa, né, de reciprocidade, sem essa forma, vamos dizer assim, de contrato, né, que é dando que se recebe, né? Bom, então estou te amando, tantos nossos políticos, né, têm uma aptidão natural para praticar esse negócio, né? É dando que você recebe. Bom, você investe, você faz reconhecer, você ama, e no fundo, em algum momento, começa a ver o quê? Uma expectativa de ser amado assim como você ama, né? De ser amado assim como você ama, não só na intensidade, mas na gramática específica. Isso é uma das fontes mais permanentes do descompasso e da guerra conjugal, porque oferece uma forma de amar que, sei lá, eu amo como um mendigo, então eu preciso estar destruído, ferrado, porque quanto mais ferrado eu tiver, mais eu mostro para você que então eu te amo. E do outro lado, o cara pode amar como um herege. Mas eu amo de outra forma. Então, aquilo que eu ofereço não é comensurável com aquilo que eu recebo e nem será, né? E, vamos dizer assim, uma coisa difícil, uma má notícia que a gente acaba tendo que dar para pacientes que chegam com essa forma de sofrer, né,
que eu chamaria assim de uma forma contabilística de sofrer. Eu faço para o mundo, e o mundo não me devolve. Eu me entrego para o outro, e ele não me devolve. E eu faço, e eu amo mais ainda, e ele não me devolve. Ou ele está em dívida, ou eu estou em dívida. Né? Quer dizer, tanto faz. Né? A má notícia que a gente sempre acaba tendo que dar é não vai, essa contabilidade não vai fechar. Tira da cabeça a contagem. Você vai sofrer menos enquanto você ficar dizendo que, bom, eu lavei os pratos, então ela põe o lixo. Se ela põe o lixo, então agora eu cuido do cachorro. Se você cuida do cachorro, eu troco a fralda. Isso, gente, é, bom, a recusa, né, do fato de que tem uma forma de amor onde você coloca o simbólico no meio e daí não tem reciprocidade. Por quê? Porque o sujeito, enfim, você nem sabe quem que ama e nem exatamente como você é amado, e sejam tolos a respeito disso e vocês não errarão. Frase, né, teológica do Lacan. Sejam tolos em relação ao amor. Não façam contabilidade amorosa, porque aí vocês não errarão. É claro, não errarão, mas também não vai acontecer uma série de coisas interessantes. Né? Então, a correlação entre o corpo e a morte está dada por esse negócio que ele está chamando de amor divino, né? Que ele diz, então é assim que o amor faz espaço de mediação para o desejo. Né? É quando você consegue, né? Não é o amor incondicional, né, o materno, né? Não, vou amar infinitamente, porque o amor incondicional no fundo é o quê? É o amor que eu sou Deus, eu amo incondicionalmente, eu que fiz. Bom, então aí não é bem o caso, mas é o amor que vai com o desejo, que prepara o desejo, aquele que, vamos dizer assim, está apto para o desejo. Tem formas de amor que são destrutivas, que são daninhas para o desejo. Né? Basta citar, sei lá, a fratria, o amor de irmão. A gente se ama tanto, a gente se dá tão bem, a gente nunca briga, dá tudo certo. Ele tira o lixo e eu passeio com o cachorro, a gente fez uma lista com contratos assinados e ele cumpre, e eu também cumpro, e nós assim vivemos otimamente, só que não tem sexo, né? O sexo acabou, foi acho que na 3ª semana, foi logo depois que a gente resolveu esse assunto. Engraçado, né? Desapareceu um outro capítulo, né? E também um paciente que me dizia uma coisa assim tão interessante que eu falei, isso vai dar uma pesquisa, né? Aquele momento em que você, volta, não é isso que você devia pensar nessa hora, mas você pensa, né? Quando o sujeito diz assim, olha, eu estou tomando aquele antidepressivo. E você sabe que zerou, né? Zerou completamente. Não foi a depressão que zerou. Foi assim, não levanta nem com massagem, nem com respiração boca a boca. Não levanta, mas nem com choque elétrico, com, enfim, defibrilação e é isso aí, né? Eu tô tomando antidepressivo e tal. Eu estou bem melhor. Eu consigo levantar, vou trabalhar, enfim, aquela coisa que eu sentia. Eu quero melhor, né? E daí ele sai com uma pérola que eu falo assim, e isso? Ele diz, sabe, doutor, eu estou pensando que é o seguinte, que o efeito colateral é o efeito real. Que o que cura nesse negócio é que ela detona, e daí, sem o berimbau, a vida fica muito mais fácil. Fica que é um negócio que é só acertar a contabilidade. É só assim você conseguir ter um vai e vem, etc., equidade, etc., e funciona tudo. E ele pode ser que ele tenha razão, hein? Renata, você não quer fazer uma checagem assim, metateórica sobre essa possibilidade? E se o antidepressivo não funciona, ou pelo menos funciona em parte, ou dá certo, porque ele diminui essa presença de eros. Né? Então, pelo menos esse capítulo a gente não tem que mexer, isso reduz o conflito, isso
isso, enfim, muda a posição do amor, incita, né, convida que o amor... como é que é essa droga aí que o pessoal também está dando tanta encrenca? MD, já ouviram falar em MD? MD é a droga que o cara agita, pula e etc. Diz que Michael Douglas, ou Molly, né? Eu já vi que... Não, né? Não. Paciente, sei. Eu tenho um amigo que... Então, mas diz que tem um efeito similar à coisa, né? Você fica assim dócil e assim, interessante, assim, passa a amar todo mundo, se abraça, mas sem perigo, né? Não avança mais do que uma determinada, enfim, proximidade, né? Bom, o que a gente tem aqui é que e esse amor simbólico, a gente poderia dizer, ele faz Beziehung. Voltando a uma coisa chata, né, de uns 2 e 3 encontros atrás, lembra que a gente falava, olha, tem a relação no sentido da escrita, que é a Verhältnis, e tem a Beziehung, que é, vamos dizer assim, a relação no sentido mais intersubjetivo, né? Como é que essas duas coisas se relacionam? Agora dá para ver, né? O amor no lugar, vamos dizer assim, do meio, né? Na posição 2, ele, de certa forma, escreve a não relação sexual, a Verhältnis da relação sexual, e justamente por isso ele permite, ele favorece a Beziehung entre os amantes, né? E eu acho que valeria a pena dizer isso, né? Que há sim relação, né, amorosa. Ela existe, não é que ela está falando em uma relação é possível. Há e muitas vezes ela não se dá, ela não funciona muito bem. Vamos pensar agora o segundo caso, né? Que é o amor cortês. Vocês estão vendo aí. Então, a gente tem no meio o imaginário, e de um lado o simbólico, e do outro lado o real, né? E aqui vai, então, aparecer a ideia de o que ele chama de uma contra-teoria do amor divino, né? O amor cortês, que foi examinado no Seminário 7, sobre a ética da psicanálise, que estava caracterizado pelo seguinte, né? Pegar a dama, aquela mulher, e louvá-la de tal forma que ela se eleva à dignidade da coisa, né? O objeto é elevado à dignidade da coisa. E me aproximo desse objeto pelas bordas, né? Pelo trabalho do significante, né? É um modelo de criação. No caso da dama, né, o amor cortês, é uma invenção. É diferente do amor divino, né, que é uma atividade, né, é uma invenção, um modelo de como a gente cria coisas, e que, vejam só, né, ele está dizendo, o amor cortês, ele é uma espécie de embrião narrativo do romance, né? Romance é uma forma literária, né? O primeiro romance moderno, né? Acho que chama Princesa de Clèves, pelo menos o primeiro romance romântico francês, né? E que é descendente, né? Uma reacomodação das canções de gesta, dos épicos, vamos dizer assim, das histórias de navegação e de conquista, né? Da história dos cruzados, por exemplo, que eram viagens, né? Em que o sujeito saía para combater e ele voltava e ele contava essa grande viagem para os seus, reeditando um pouco, né, a narrativa de Homero, da Ilíada e da Odisseia, né, o romance, a grande viagem, né, a grande viagem que você volta e a casa é o destinatário, né, é o testemunho, né, é a Penélope que fica esperando o Ulisses voltar e contar uma boa história, e daí se fecha esse círculo, né. Não, o Lacan diz, mas tem uma coisa que acontece aí logo no começo, que a gente precisa entender, né? Como é que foi possível inventarmos o romance, né? Romance, Balzac, Flaubert, Machado, romance, esse que a gente depois vem a conhecer. Bom, isso foi possível a partir de uma
disjunção, de uma separação entre gozo e morte. Então, olha aí. Agora mudaram os termos, né? O que vai aparecer no lugar do simbólico é o gozo. Poxa, mas como assim o gozo simbólico? Não, tem, depois vai virar o gozo fálico. Mas o gozo não é imaginário? Não, não é. Por quê? Porque os conceitos, eles se subordinam, né? Quer dizer, eles subordinam os nós, e não o contrário. Não é? Eu tenho o imaginário, então dentro do imaginário está o gozo. Eu tenho o gozo, e daí eu tenho que descobrir se ele é imaginário, simbólico ou real, a partir da combinatória daquele conceito com outros elementos. Né? Então, aqui ele vai explorar a literatura do Catulo, ele vai ter a homenagem a lésbicas, né? que faz uma homenagem à lésbia, né? E como uma espécie de neutralização ou de separação que vai colocar uma distância entre o desejo e o amor. Tá? Ele diz, isso é a origem do romance. Né? Não é como quando um coordena ou condiciona o outro. Né? Não, precisamos ter mais intimidade para ir para a cama. Quer dizer, o amor condiciona o desejo. Não, mas quando a gente vai para a cama, a gente se torna mais íntimo. É verdade. Então, o desejo condiciona o amor. Tem uma dialética entre eles. Né? Isso numa relação de série. Aqui é diferente. Né? O amor e o desejo numa relação regulada pela distância. E a distância é esse operador imaginário. Né? Por isso, né, o que está aí no centro é o imaginário. Né? Tanto na ideia de elevar a dama, a condição de objeto, elevar, né? Überschatzung, né? Pegar daqui e levar para o sublime. É uma operação que tem efeitos simbólicos, mas ela é uma operação que conta com um operador de distanciamento, uma métrica. Né? Muito importante isso. Né? De como o romance é a história desse distanciamento. Ali onde eu desejo, eu não amo. Ali onde eu amo, eu não desejo. E elas se aproximam, mas daí vem o vilão e separa de novo. Elas vão se aproximar de novo. Opa, vem um contratempo. O que acontece é que há essa dinâmica, então, entre... O que é o gozo? Isso é muito didático para esse conceito. O gozo é uma suposição. Uma suposição de que uma hora eles se encontram. Agora está ficando mais perto, vai dar. Mas é uma suposição, é um efeito da redução de distância. O que é a morte? É a distância absoluta. Eu perdi, Casablanca, enfim, morreu, não dá mais, é o amor perdido. Os grandes romances terminam mal. Concordam? Os melhores que a gente conseguiu produzir a Bovary, agora Maria Rita vai lançar esse livro, eu estou louco para ver, né, o bovarismo brasileiro, e termina mal. Madame Bovary, Balzac quase todos, Machado, né, que é coitado do Bentinho, né, morre, outro filho também, tudo mal. Né? Mas porque é necessário. Né? Quer dizer, a boa solução implica, né, a marcação simbólica de que a distância, cedo ou tarde, se fará infinita, eterna, não solúvel. Né? Mas ela se aproxima, então aí aproxima o gozo. Não, mas será que dá? Não, mas está chegando. Aí o gozo avança sobre a morte. Né? E no meio dos dois tem essa conversa. E eu acho extremamente interessante essa partição que ele está fazendo. Né? Muito clara. Né? Amor divino é uma coisa, amor romântico, vamos chamar assim, é outra. E desconfio muito daqueles que dizem, não, eu não acredito em amor romântico, eu não acredito no amor, o amor é uma ilusão que só faz a gente sofrer mais e mais. O que essa pessoa está dizendo? Ela não consegue o trabalho da distância. Né? Ela não consegue fazer essa vai e volta. Né? Ela está dizendo, ou se eu acredito no amor, eu acredito que essa distância vai acabar, né? Ou se eu acredito no amor, é que, bom, essa distância nunca existiu. Resultado, eu estou negando a distância. Eu estou negando que a experiência do romance não é que tem o mundo transcendental, Platão, né, e o mundo empírico, e eles não se conectam.
Mesmo para Platão, tem um negócio que desce e o outro que sobe, né? A reminiscência, o conhecimento das ideias que você viu, a alma que entra, assim, enfim, no corpo. E onde ele vai? O amor, como dizer, ele não tece nem fia, como os lírios do campo, e como uma denegação do inconsciente. Nem tece nem fia. Olhar os lírios do campo, vocês conhecem, né? Só que aqui ela está jogando com uma palavra que já apareceu nessa sessão do seminário, que é o sujeito tecelão, né? O sujeito que tece o seu mel borromiano. Tem que tecer. Se não tecer, bom, aí sim é loucura, né? Tem que criar esse um. E no amor que põe o imaginário no centro, a gente tem um lírio que nem tece e nem fia. Ou seja, um amor que seria o ideal, porque ele denegatoriamente diz assim, é um amor preguiçoso, é um amor sem o trabalho da distância. Ele não precisa fiar. Olha lá, o mito do ser, né? Ele já é. É um amor que eu não preciso pedir. É um amor que eu não preciso trabalho da pulsão. É um amor que eu não preciso trabalho do dizer. É um amor que está dado pela minha posição no mundo. Esse é um amor romântico no sentido ruim, né? Esse amor romântico no sentido que ele faz uma denegação do que é propriamente o trabalho do amor, né? Bom, a terceira forma de amor que ele vai elaborar aqui, com o modelo da trança, é pensar, então, o real no meio, né? E o que ele vai chegar é que esse é um amor masoquista. Por que será que o masoquista ele tenta, então, unir o gozo e o corpo, né? De novo, né? Então, do lado de cá, a gente tem o simbólico como gozo, e do lado de lá aparece o imaginário como corpo, né? E o masoquista tenta juntar essas duas coisas, né? Fazer, no fundo, um meio para unir que esse corpo ele se torne um corpo gozante, né? Acho que aí o Deleuze, com a sua análise do masoquismo, no Sacher-Masoch, ele é brilhante. Não é à toa que o Lacan diz assim, é o que melhor se escreveu sobre o masoquismo. Foi o Deleuze, não tem dúvida, né? E aqui ele está falando que o masoquismo coloca o real entre o imaginário e o simbólico, né? O que o Deleuze diz nesse trabalho? Bom, o masoquista é, antes de tudo, um contratualista, né? Alguém em que tudo depende assim da instituição, da instituição, né? Da instituição e do contrato dele com o outro, e é um contrato que é tão, vamos dizer assim, coercitivo, que ele não pode que ele se constrange, então, a apanhar e a não responder, e etc, etc. Enfim, ele se põe com uma espécie de negação radical de si, né? Que faz, então, com que o outro se divida por uma espécie de excesso de completude, né? Vamos dizer, é o caso do contabilista, né? Voltando lá no primeiro exemplo, mas de uma contabilidade que ela não é subjetiva, ela não é produtora de um desencontro, ela é uma contabilidade que é produtora de um encontro, um encontro que força o corpo a estar à altura do gozo. Por isso você amarra, por isso você bate, você perfura, você produz um corpo outro que é aquele que estaria, então, à altura da fantasia do outro, né? Bom, a gente tem um debate aí que vem entre o feminismo francês e o feminismo americano, né? A carta da Catherine Deleuze. Catherine Deleuze, onde que eu fui? O que quero dizer isso? Catherine Deleuze. É Deneuve, né? E ela é a bela da tarde, não é? É que vai e volta, né? Nossa, agora estou me lembrando que hoje eu sonhei com a Judith Butler. Meu Deus do céu! E era um sonho engraçado, porque a gente estava num food truck. Sabe o food truck? Né?
um caminhão daqueles que vende comida e tal, e ela estava do meu lado, eu dizia, mas o que você vai comer? Eu falei, comer o quê, caramba? Começa a me dar uma bronca, né? Deve ser o meu masoquismo, que é de alguma forma, Catherine Deleuze, né? Eu vou falar mais sobre isso. Não, mas onde é que eu ia? Eu ia falar de uma outra figura que vem para o Brasil, que chama Catherine Millet, né? Que é uma das signatárias da Carta Francesa, né, das feministas francesas, que estão brigando com os feministas americanos, com a Judith Butler. E ela escreveu um trabalho muito interessante nos anos 60, 70, sei lá, que conhecia essa história, né? Que era a vida sexual da senhora K, uma coisa assim. Onde ela descreve, né, uma mulher que tem uma prática radical, né, de masoquismo. Então, ela vai ao parque, ela se oferece para o outro e diz, e pratica, né, faça comigo o que você quiser. Né? Ela escolhe né, bingo, você. Né? Estou aqui e você pode fazer o que você quiser comigo. E daí o livro dela, é um livro de alta densidade assim, erótica, é a descrição dessa, uma espécie assim, né, como é que é aquela sequência dos filmes? Agora vão me denunciar. Não é 50 tons. É o do Lars von Trier, que apanha. Como ela chama? Não, ninfomaníaca. É uma versão, né? Não sei, e foi proibida, né? Não, foi perseguida porque não devia publicar e etc. Né? Bom, é um exemplo muito interessante, né, de como, no caso, o masoquismo feminino tinha esse debate, né, com os psicanalistas, existe ou não um masoquismo próprio, típico, né, da feminilidade. Né? A feminilidade, ela envolve uma travessia do masoquismo, ela se forma a partir do masoquismo ou não. Lacan está dando uma resposta, né? Está dizendo, olha, o masoquismo não precisa ser pensado só como uma montagem fantasística e tal, mais ou menos universal. O masoquismo é uma forma de amar, né? É uma forma de amar que coloca o real no meio. Né? Bom, o que o Lacan lega para a gente é que existem 3 combinações que ela não explora, né? que são a colocação do RSI, ou do RIS, ou do IRS. Né? Ou seja, tem 3 outras formas de amor que este método permite inferir. E muito importante, porque essas outras 3 formas de amor, elas nos ajudariam a entender a lógica das passagens, né, de gramáticas amorosas com as quais a gente trabalha na clínica. Né? Quer dizer, tratar esse tipo de masoquismo, o que é? Não é passar um manual de instruções e dizer, olha, senhora, agora se comporte, né, para de ir no parque. Inventar outra maneira de amar, né? Ou facultar que esta pessoa não coercitivamente faça isso. Né? Então, existiriam 2 combinações que são compatíveis com o que o Lacan fala no texto de 1953, que eu recomendo a vocês, chamado Simbólico, Imaginário e Real. Né? É uma conferência, para a Sociedade Psicanalítica Francesa, onde ele tem que dizer, olha, nós tivemos essa cisão aqui, agora eu preciso dizer o que eu penso. E, nesse momento, dizer o que eu penso, ele propõe uma conferência chamada Simbólico, Imaginário e Real. Nessa conferência, ele diz, o que é a realização do simbólico? RS. Né? A realização do simbólico é a definição de transferência. E o que é a realização do imaginário? É a face de resistência da transferência. Então, vejam só, o Lacan está falando de amor, falou do amor divino, falou do amor masoquista, e a transferência? Já que Freud definiu a transferência como amor. Ele tinha a bola, o gol, e ela não chuta. Ou, enfim, ele estava falando de transferência no seminário passado. Nesse aqui, ele parece ter pulado isso que
talvez nos ajude muito a pensar que com essa combinatória a gente pode pensar a transferência, não só a transferência como um evento que acontece, dentro do tratamento, mas, por exemplo, pessoas que fazem transferência em vez de, entre aspas, amar. Já viram? São pessoas que são assim muito hábeis e daí são, às vezes, pela minha experiência clínica, são pessoas em geral muito bonitas, muito charmosas, que têm uma queixa muito interessante, que é assim: eu consigo atrair, me aproximar de alguém, e de repente essa pessoa começa a falar da sua vida, começa a me dizer dos seus detalhes amorosos, das outras mulheres, ela fica muito íntima, ela faz uma transferência comigo. Só que qual é o preço dessa transferência? Ela me abandona. Ou seja, a gente não consegue ir para a cama, a gente não consegue dar um passo, né? A gente falou disso no encontro passado, né? E eu prefiro ser seu amigo do que a gente arriscar a ter um namoro. E o que acontece? Transferência. Essa pessoa sabe fazer transferência, ela consegue desencadear transferências. Mas amor de transferência, vocês sabem, ela tem essa face de, e logo em seguida, se transformar em resistência, pode ser usado para a gente se ensurdecer ao desejo, né? Mas temos aqui mas essa é uma hipótese que eu estou trazendo para vocês, não está no texto, né? A hipótese que a gente espreita no texto é quando no final desse capítulo ele fala de um outro tipo de amor, que é o amour, que ela tinha discutido no seminário 20, né? Ou seja, quando ele brinca, né? Está aqui, eu achei, na página 84, 85, 86. A psicanálise é também um meio. Ele está, de certa forma, contando com transferência. Um meio para quê? Para trilhar a via o caminho, né, de um reflorescimento do amor enquanto objeto amor. Ele está dizendo, olha só, tem essas formas de amor, mas tem uma que é para onde a gente vai, né? E essa forma de amor é um amor que vem junto com o muro da linguagem, né? Muro que separa, né? O muro do dizer, o muro que põe entre parênteses o objeto, né? Isso parece uma teoria que ele discutiu lá no seminário 20 com a noção da carta de amor, né? Ou carta de amor, depende da tradução, né? E seria esse registro em que o amor tem que ver com o l'être, né? Com o ser, né? Já localizamos onde isso está. Isso é o amor metafísico, é o amor divino, e depois o resto disso está no amor cortês. Mas aqui tem um outro tipo de entendimento da carta, né? Que não é só a carta me distancia do amante, do amado, né? Ela introduz um intervalo temporal que o WhatsApp não introduz, infelizmente. Mas de uma carta que faz escrita, né? E a gente volta para o amor como um acontecimento de dizer, né? O amor é um acontecimento de dizer, mas nesse último caso, que é o caso em que, de novo, a gente tem o real no meio, mas não masoquista, né? É um caso invertido ao do masoquista, é o contrário do masoquista, né? Bom, gente, eu acho que essa é uma das lições mais interessantes desse seminário. Ela é realmente assim, muito clínica e, ao mesmo tempo, muito metodológica, né? Dá para ver como Lacan está pensando. Ele está pensando como uma combinatória, ele está pensando a partir da experiência, ele está usando os nós,
E ela não está usando os nós de uma maneira que a gente vai ver em outros momentos, né, que parece assim excessiva, que ele começa a ficar obcecado com as combinações e perde a referência do pensar e da experiência. Eu acho que esse é um dos capítulos mais essenciais desse seminário. Tá bom? Semana que vem, então, temos o nosso último encontro desse semestre. Convido vocês aí para... Semana que vem, né?